Oi, gente, passando aqui no nosso stories aqui do Portal Tribuna, para fazer um agradecimento, né, a vocês. Essa semana a gente estreou a nossa série de entrevistas, o Mandato em Debate, e em busca, né, de um mandato de vereador ou vereadora, com os vereadores de mandato, iniciando por Petrolina, né? Mas a gente já está com convidados, né? Já se articulando, me ligando, mandando direct aqui no nosso Instagram do Portal Tribuna. Quem está me ouvindo aí, ó, meu nome é Sinara Marques, eu sou jornalista aqui, editora executiva do nosso Portal Tribuna. Inclusive, nosso Portal Tribuna está com algumas manchetes bastante movimentadas agora nessa manhã de sábado. Então, acessa lá, só para adiantar alguma coisa, porque 1h eu vou fazer uma live, aproveitando também, vou fazer uma transmissão ao vivo no nosso canal no YouTube, nosso canal Tribuna, que é o nosso canal no YouTube, no canal do portal no YouTube. Também se inscreve lá, porque a gente vai estar com a programação, estreando uma programação bem bacana no nosso canal, a partir agora do dia 10 de julho, iniciando com o nosso projeto Fala Tribuna, a voz do povo é a voz de Deus. Então, hoje a gente vai fazer a nossa coluna Bastidor, transmitida ao vivo no nosso canal Tribuna, né? O Tribuna com 2 N's. Se inscreve lá, lá a gente posta os vídeos que a gente recebe, coloca produções da gente, nossas coberturas. E agora a gente está organizando uma programação assim, bastante direcionada, para ter quase todo dia novidade, vídeo inédito, produção inédita aqui do nosso Portal Tribuna e de nossa missão, né, jornalística e da comunicação aqui nessa nossa caminhada, sempre informando com a verdade. Então, eu passei aqui só para fazer esse agradecimento pela semana vitoriosa, né, de estreia do nosso projeto Live Tribuna Eleições, aqui no Instagram. A gente tem feito as lives nas segundas, quartas e sextas. A gente estreou na quarta-feira, na verdade seria na quarta, mas estreamos na terça-feira com os pré-candidatos sem mandato, com o comunitário Francisco Luiz, né, servidor público, conselheiro, pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores a vereador. Aí a gente iniciou essa série aqui no nosso stories do @Portal Tribuna. Na terça-feira, as nossas lives, a partir dessa semana, nós vamos fazer ela diariamente e sempre à noite, com 18 horas sendo um pré-candidato que não tem mandato ainda, a vereador, e às 19h30 com os vereadores de mandato que vão em busca da renovação do mandato legislativo. Então, a partir desta segunda-feira, a gente estreou com as lives 7h30 da noite. Na terça-feira foi o Francisco Luiz, né, do Santa Luzia, da região norte, um guerreiro aí na caminhada junto à população dessa área da cidade que demanda tantos serviços, né, mas que a comunidade se junta, se une e cobra. E é isso que Francisco, aproveitando essa história dele de luta, de conquistas sociais e comunitária, e junto à população da região norte daqui de Petrolina, vai em busca desse mandato, é pré-candidato, e eu conversei um pouquinho, mostrei um pouquinho da história dele para vocês na terça. E na quinta a gente fez com a vereadora Maria Helena de Alencar, aproveitando que eu estou falando no nome dela, e registro hoje o aniversário da vereadora Maria Helena, 4 de julho, já deixo aqui um beijo grande no coração dela. É uma amiga de muito tempo, a gente se conhece desde quando eu me formei, há mais de 15 anos, mais ou menos, que fui trabalhar
na gestão, na época, do ex-prefeito Fernando Bezerra. Na época eu estava como correspondente no sertão aqui do Jornal do Comércio e também logo após fui trabalhar na TV São Francisco, na época TV Norte ainda, e aí recebi esse convite para ingressar na época na campanha do ex-prefeito e fui como é que se diz, fazer parte da comunicação. Fiquei até 2002, né, quando retornei a João Pessoa na época. E aí eu conheço a Helena desde essa época e a gente deixa aqui nossa mensagem de muita vida, muita saúde, principalmente nessa época de pandemia, né, de guerra contra esse coronavírus, que tem assustado e tem feito vítimas. Nosso país já tem mais de 62 mil óbitos, mais de 1 milhão e 400 mil pessoas infectadas e a gente está nessa luta. Eu quero deixar então esse agradecimento, um beijo grande para a Helena, feliz aniversário, muita vida, muita saúde para essa minha amiga de muito tempo, vereadora, está no 5º mandato, integra a bancada do governo, e mesmo a gente divergindo em alguma parte dos lados na questão política, mas em outras situações a gente pensa igual, na questão da defesa nos direitos da mulher, no empoderamento, na questão humanitária, de fazer políticas públicas realmente que atendam o todo, né? E aí a gente militando em lados opostos, mas temos aí convergências, né? De defesas, de encaminhamentos como projeto de defesa para a população como um todo. Então é uma amiga especial que a gente só tem a fazer esse registro aqui. Aqui tem o Ata, meu amigo Ata. Olha, a gente começou a série, viu? Vou lhe convidar novamente, que a gente falou sobre a questão da comunidade do bairro Areia Branca, naquela nossa live, e agora a gente vai falar como o Ata pré-candidato. Então já vou agendar, viu? Pra gente tá nessa luta e vocês que são pré-candidatos mostrando quem são vocês, o que vocês querem, como também os vereadores prestar contas da sua atuação, de sua vida na questão da defesa da população junto ao Poder Legislativo. Muito bem, ótimo, Ata. A gente marca, sim. Viu? Essa semana, inclusive, a nossa série Live Tribuna Eleições, o mandato em debate, que é com os vereadores e em busca de um mandato de vereador, os desafios dessa caminhada, que é para os pré-candidatos que não tem mandato. Essa semana a gente vai fazer todos os dias. Na segunda-feira já temos 2 convidados, 18 horas, o nosso convidado, eu vou lembrar qual é o convidado, mas eu já confirmei, porque eu sei que terça-feira tem Pedrinho Caldas, segunda-feira, Pedrinho Caldas, 18 horas, pré-candidato. Ele já foi candidato em outros pleitos, tem se fortalecido ao longo desses anos na política. É uma pessoa muito querida, né? Junto às comunidades, integra a diretoria, né? Integrava a diretoria, se licenciou da Associação de Moradores do Bairro Vila Eulália, aqui pertinho da gente, aqui na região da Zona Norte, Zona Leste de Petrolina. E estava como assessor da gestão Miguel Coelho na questão evangélica, na questão das comunidades, é presidente da Central Única dos Bairros de Petrolina, que é a CUBAP. E a gente vai falar um pouquinho na segunda-feira dessa história dele, 18 horas. Belzinha, bom dia, Bel. Tô aqui agradecendo a vocês essa semana pela nossa estreia da nossa série de lives, né? Da Live Tribuna Eleições. Para mostrar um pouquinho da proposta dos pré-candidatos à Câmara aqui, primeiro em Petrolina, e a gente vai depois agendar com pré-candidatos. Inclusive eu tô com um que é
um vereador amigo meu lá da cidade do Recife, Rinaldo Júnior, que essa semana teve um projeto importante que poderia até servir de pauta aqui para os vereadores petrolinenses. Aproveitando esse gancho, ele conseguiu a isenção, nesse momento, né, dos cortes de água e de luz junto à população. E quem tiver atrasado nesse momento, que não puder pagar durante essa pandemia, e foi aprovada, e o prefeito Geraldo Júlio sancionou lá no Recife, é lei de autoria dele, do vereador Rinaldo Júnior, que hoje, essa semana, foi bastante elogiado pela iniciativa e foi divulgado pela sanção do prefeito Geraldo Júlio. E aí eu já o convidei, porque eu acompanho um pouquinho essa luta dele, eu conheço ele desde a época que ele era presidente da central, de uma das centrais aqui de trabalhadores. Eu não tô esquecida, mas é que o sindicato dos comerciários faz parte, o sindicato da agricultura familiar também, que é de Isália. E Rinaldo era o presidente estadual, tinha essa força na questão sindical, foi eleito e reeleito agora na eleição passada, junto com o prefeito Geraldo Júlio. E aí teve essa importante lei agora, sancionada pelo prefeito da cidade do Recife, da nossa capital. E ele isenta no momento os recifenses de cobranças que não puderem estar pagando agora no momento, da conta de água e de luz, né? Prorroga para mais para frente, e que também evita que sejam cortados os serviços. Uma bela iniciativa desse vereador. Quem puder seguir, ele siga. Rinaldo Júnior, vereador Rinaldo Júnior, nas redes sociais dele. Ele tem uns projetos muito bacanas. Ele tem uma base forte nas comunidades, lá nos altos do Recife. E eu gosto muito da atuação dele. Por isso que eu estou sempre seguindo ele. É um amigo meu desde a época lá do sindicato, que eu cobria quando eu estava me mudando entre o Recife e Petrolina. A gente se conheceu e ficou mais amigo ainda após o contato aqui com Isália, do sindicato, que a gente fez um trabalho de ajuda à implantação desse sindicato junto à Isália, dando força na divulgação como jornalista, como correspondente dos jornais. Na época na época eu estava na Folha de Pernambuco, quando o sindicato começou essa movimentação para ser regulamentado, né, esse seu funcionamento aqui. Rinaldo era um batalhador nessa luta também. Colocou toda a federação aqui à disposição de Isália, do sindicato, que aí consolidou e foi regulamentado esse sindicato aqui, o Sintraf, né? Sindicato dos agricultores da agricultura familiar. Bel tá dizendo aqui, mandei agora. Eu mandei, já falei hoje com ela no WhatsApp. Vou já dar uma ligada, porque às vezes ela não escuta muita mensagem, né? Mas eu já registrei aqui, logo no comecinho aqui, que eu falei que ela estreou a nossa... Viu, Bel? Tô falando com você aqui, respondendo. Eu já registrei logo no comecinho dessa minha live aqui, agradecendo a audiência dessa semana da nossa estreia do Live Tribuna Eleições. Eu registrei aqui, falando que ela foi a nossa primeira convidada. A conversa estava tão boa que a gente foi quase cortado, só deu tempo de dizer tchau. E aí é bom que a gente sabe que tem assunto para a próxima. E aí eu iniciei registrando o aniversário dela, parabenizando, falando dessa história de luta, de essa batalhadora, guerreira, né, que a gente tem muita coisa em comum. A gente diverge muito, mas a gente tem muita coisa em comum. Falei da nossa amizade desde a época que eu fui ser assessora da gestão, da segunda gestão, na época do senador hoje, Fernando Bezerra, e lá o então senador Fernando Bezerra. E aí, dessa nossa amizade, companheira aqui da Areia Branca, que eu sempre estou cobrando as coisas também, essas melhorias também. E por falar em Areia Branca, já que eu estou aqui, eu vou fazer um registro aqui que eu acho importante.
as críticas, que esse trabalho dessa batalha dos pedidos através da população, que os vereadores eles têm que escutar a população, né? Eles são os nossos representantes lá. A gente não pode fazer lei nem fazer uma pressão junto aos gestores. E aí eu quero só fazer uma observação dessas críticas que o pessoal dos bairros da Zona Norte, alguns até amigos meus vereadores, têm criticado essa questão do recapeamento aqui na Areia Branca, porque diz que o bairro já é calçado e tal. Olha, eu vou contar um pouquinho da história da Areia Branca. A Areia Branca não já começou assim não, viu? Minha mãe é do comecinho do bairro, era muita luta, era muita terra. Só que esse calçamento, principalmente, eu sou mais recente, da Coab 2, mas a parte mais antiga do bairro Areia Branca, aquelas ruas que tem nomes estrangeiros, inclusive o ex-presidente da associação, acho que o primeiro presidente da associação de moradores da Areia Branca, até me explicou uma vez por que os nomes da Areia Branca antiga, né, a Areia Branca 1, tem o nome de países estrangeiros. Depois eu vou trazer essa história aqui, vou conversar com ele, fazer uma live com ele ou um vídeo para o nosso canal Tribuna, contando as curiosidades de bairros aqui de Petrolina, e um deles vai ser aqui a nossa Areia Branca. Eu trazendo um pouquinho mais para o meu pirão, né, porque eu sou moradora. Eu vou me embora de Petrolina, volto, mas venho morar na Areia Branca, até porque a gente cresceu aqui, a gente tem toda uma vida aqui construída nesse bairro. E aí, essa parte da Areia Branca, a Areia Branca Antiga, é um dos bairros mais velhos, se brincar, o segundo bairro mais antigo, desses bairros mais organizados, fora o centro, essa parte central da cidade. E lá, os calçamentos não são calçamentos, porque o melhor é não ter calçamento, porque da forma que esses calçamentos, da época da gestão do ex-prefeito Augusto Coelho, ó, a idade desses calçamentos, e não, assim, eu até deixo registrado uma falha das gestões que vieram pós Dr. Augusto Coelho, né, porque aí já passou muita gente depois dele, né, já passou quem? Não sei, Cidiriza, Guilherme, não sei, depois Fernando Bezerra, depois Guilherme de novo, porque assim, ou se faz a manutenção do calçamento em paralelepípedo, né, ou então ele vai se estragando ao longo do tempo. E o resultado daqui, do bairro Areia Branca, é isso. É um bairro que tem muita gente, muitos idosos, e ao longo desses anos o desgaste do calçamento tem provocado sérios acidentes nessas pessoas que não têm a mobilidade como a gente que é mais novo tem. E os mais novos, crianças, pessoas que transitam com frequência, sofrem acidentes constantemente por conta da falta de manutenção dos calçamentos. E chegou a um ponto que manutenção não era mais não ia dar mais jeito, não. Era ou recapear, ou refazer novamente, quebrar para tirar. E essa obra do recapeamento das ruas do bairro Areia Branca, porque a Areia Branca é o seguinte, a Areia Branca ele é um bairro que é considerado um dos principais espaços de receita para a cidade. Porque aqui existe um complexo gastronômico que é cartão postal e turístico da cidade e do estado e do Nordeste. Então, a gente está numa pandemia, os restaurantes do Bodódromo estão impedidos de receber as pessoas por conta dos decretos, por conta desse cuidado que a gente tem do distanciamento. Mas a Areia Branca é um dos bairros que mais rende economicamente. E essa renda da Areia Branca não fica centralizada só na Areia Branca, não. Na Areia Branca tem a maior feira do interior de Pernambuco, feira de hortifruti, que é a feira da Areia Branca, né? É outro espaço econômico que movimenta muito recurso, receita. Essa receita que se movimenta aqui faz com que se junte a outros
outras receitas, mas uma boa parte sai daqui para que os serviços públicos sejam feitos no restante da cidade, principalmente nos bairros periféricos, que estão merecendo há muito tempo as melhorias estruturais. E eu digo esses bairros, principalmente ali na região do Mandacaru, do Santa Luzia, do Terras do Sul, mas eu faço uma observação para a população desses bairros também, que não adianta fazer pavimento nesses bairros se lá não é saneado ainda, porque aí vai ser gastar dinheiro público 2 vezes, né? Então, o que a luta principal, e a nossa luta principal aqui, quando não existia pavimento, quando não existia uma estrutura melhor aqui na Areia Branca, primeiro a nossa luta aqui, a luta dos meus pais, das pessoas que vieram morar aqui, foi primeiro pelo saneamento e a melhoria do abastecimento d'água, que é essa luta deles que existe lá. Hoje em dia a questão da água melhorou e agora é o saneamento que tem esse imbróglio de anos, essa birra entre o governo, a prefeitura com o governo do estado, que tem que parar com isso, porque só a população está perdendo. Então não adianta se pavimentar, se asfaltar bairros como Terras do Sul, como São Joaquim, Santa Luzia, Mandacaru, se não tiver o saneamento, porque senão vai ter que quebrar, e quando quebra é dinheiro público que foi gasto ali e vai ser gastado 2 vezes. Então, só para fazer essa observação, que a luta principal de quem é morador aqui antigo, que chegou na Areia Branca, primeiro foi pelo saneamento e a água, que minha mãe foi várias vezes, quando chegou aqui no final das décadas de 70, ia várias vezes para a fila do carro-pipa pegar água, porque aqui só chegava água de noite e era muito fraca. Eu era pequenininha, né? Tinha 3, 4 anos, mas eu lembro disso. Então, quando está se recapeando agora as ruas da Areia Branca, é porque o desgaste se transformou como é que se diz? O desgaste dos calçamentos se transformou numa arma, né, de acidentes, num risco grande. Eu mesmo tinha uma tia que já é falecida agora, ela caiu umas 2 vezes nesse calçamento, 3. Ela faleceu há uns 3 anos, né? Teve um probleminha de um AVC, não resistiu. Mas antes disso ela andava devagarzinho, mas mesmo devagarinho, quando transitou algumas vezes, a gente nem deixava, ela era meio... minha mãe também, eu já fui vítima também. Então, essa questão do recapeamento é uma cobrança da população antiga. O Ata está aqui, que não me deixa mentir, que é o presidente atual. Inclusive, quando ele foi eleito, uma das principais cobranças de quem é morador aqui da Areia Branca era a recuperação desses pavimentos e a pavimentação asfáltica, porque, primeiro, é um bairro antigo, segundo, é um bairro turístico, por ter o principal centro gastronômico, por ser um bairro que movimenta quando não tem a pandemia, que à noite é muito movimentada, é um bairro boêmio, digamos assim, e centro de várias movimentações, de vários eventos. Então, é economicamente importante, com vários espaços que ajudam a, como é que se diz, a aquecer os recursos do município, para que o município, aí a gente tem que cobrar, a gestão municipal faça o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feita. Porque esse problema lá da região norte, lá o problema não é pavimentação não, minha gente. O problema da região norte é o saneamento. É o problema, é a prioridade lá. A prioridade desses bairros, porque vem o saneamento e juntamente vem a urbanização com pavimento, ou asfalto, ou com paralelepípedo. Mas o principal tem que ser o saneamento e depois sim, porque senão vai ser dinheiro gasto 2 vezes. Então, essas críticas aí, até alguns amigos vereadores da oposição que ficam criticando a gestão, que está fazendo, porque foi cobrada, não só nesse governo, os outros governos também
do ex-deputado Odaci Amorim, antes o de Guilherme, o de Fernando, o bairro se desgastou, porque se desgasta porque é antigo, entendeu? E a questão do asfalto é para que ele fique mais urbanizado, melhor ainda, para que venha mais gente, para que renda mais receita para o restante da cidade toda. Essa é a função aqui do bairro Areia Branca. E é importante que ele esteja bem urbanizado e cada vez mais em ordem, porque, olha, vou dizer a vocês, eu morei no litoral já, em 2 capitais eu morei, João Pessoa e Recife. E esses bairros que rendem recursos para essas cidades, eles são constantemente melhorados, têm suas instalações públicas e suas vias sempre em melhorias, porque são espaços que atraem gente para cá de fora, além de quem é da cidade também se movimentar bem, frequentar muito, fazendo a economia circular, e essa economia fica no município para que o município invista nas outras. Se o município não está fazendo seu papel, que aí a gente deixa essa crítica, porque essa questão do saneamento, essa briga da prefeitura com o governo do estado nessa questão do saneamento da Zona Norte, isso para mim é uma falta de respeito com a população. Porque não custava nada se sentar na mesa, e já foi proposto pelo próprio governo do estado várias vezes esse diálogo, porque o recurso existe. Parar com a birra, parar com esse jogo de empurra-empurra, porque quem está perdendo é o povo, que não tem o saneamento e consequentemente, a pavimentação. Então, é só para dar só para dar essa observação dessas críticas que as pessoas vêm fazendo esse trabalho aqui na Areia Branca. Porque está sendo feito para evitar que pessoas se acidentem, pessoas idosas, que vai ser muito pior, né? E para que mais pessoas venham para o bairro para gerar mais receita para a cidade, investir em toda a cidade, para que os governos investam em todo o canto da cidade da forma correta. Não precisa estar com jogo de birra, com o governo do estado, porque não é do mesmo lado, quando foi eleito sendo do lado do governador, e não fazer o que tem que ser feito. E aí chega no 4º ano, fica essa confusão, e as pessoas cobrando por um serviço que tem que ser feito primeiro o outro, que é o saneamento, o esgoto, né? Então, é só observando isso aí. Quem tá aqui, Aline, beijo. Quem tá mais aqui? Belzinha tá aqui ainda. Então é isso. Só passei para fazer esse registro. E 1h da tarde eu vou fazer uma transmissão no nosso canal Tribuna. Se inscrevam lá, canal Tribuna, o Tribuna com 2 N's. Fazendo a nossa coluna. Essa semana foi muito cheia essa semana foi muito movimentada. Eu, inclusive, no Portal Tribuna hoje, eu vou destacar 2 coisinhas do Portal Tribuna que já está no ar. 2 denúncias do vereador. Ele fez uma série de denúncias na live dele, do vereador Gabriel Menezes, que é da oposição e também é pré-candidato pelo PSL a prefeito de Petrolina, contra a atual gestão do prefeito Miguel Coelho. Um é sobre a questão de toda a estrutura da cobertura do CEAP, um equipamento que estava em boas condições, que poderia ser utilizado em coberturas de quadra, de feiras, tipo a feira da José Maria, que não está coberta, e que simplesmente foi comercializado de forma, segundo o vereador, de forma irregular. Ele vai apresentar essa denúncia, inclusive ao Ministério Público, à Polícia Civil, para investigar isso. E ele flagrou uma parte dessas, como é que chama? Dos ferros, né? De toda a estrutura metálica que cobriu os galpões do CEAP, numa área do Distrito Industrial. A equipe dele de comunicação flagrou, e ele exibiu essas imagens ontem, na live dele, nos canais dele do Facebook e do YouTube. Eu acompanhei e fiz essa nota hoje, inclusive
Ontem eu entrei em contato com o líder da oposição inclusive mandei o link da live para ele mandar uma resposta, como foi um vereador da oposição e como foi no âmbito do legislativo, a denúncia. Eu mantive contato com o líder do governo, o vereador Aero Cruz, para dar esclarecimentos a respeito dessas denúncias. Ele fez essa denúncia do CEAP e fez outra muito grave, que eu considero, inclusive não foi nem ele, essa segunda denúncia. Antes da live dele à noite, à tarde, ele entrou excepcionalmente na conta dele, nas contas dele, nas redes sociais dele, para colocar a denúncia de um paciente testado positivo com Covid-19, que simplesmente ele disse que foi praticamente abandonado pela Secretaria Municipal de Saúde, porque foi testado positivo, teste clínico, não teste rápido. Ele é um técnico de enfermagem, trabalha no auxílio a esses pacientes e foi contaminado e estava na UPA internado, chegou a ser internado porque ele teve a questão respiratória dele atingida pelo vírus, pela contaminação, e estava em casa aí a semana todinha aguardando que uma equipe da Secretaria de Saúde fosse até ele, e não foi. Quando ele entrou em contato, ele em isolamento domiciliar ele não pode estar, porque ele está com vírus. Como é que ele vai sair com vírus? Só que a orientação que deram a ele foi que ele fosse à AME do Pedra Linda. Ele mora no bairro Vila Dourado, né, que é na região do Pedra Linda, que ele fosse até a AME. Como ele tem que ir até a AME se ele tem que ficar em isolamento? E o risco de contágio com outras pessoas? Então isso é grave, viu? Foi uma denúncia grave do William, o William o nome dele, Júnior, ele é técnico de enfermagem. E ele estava ontem, entrou em contato com o vereador, e o vereador trouxe essa denúncia para a live dele. E a gente espera também que a Secretaria de Saúde do município se pronuncie nessa questão. Ele diz como ele é um exemplo, mas ele diz que como ele deve ter vários casos dessa falta de atenção melhor dos pacientes testados positivos. Se foi ele, como ele estava, o caso mais grave dele já tinha sido melhorado, mas ele tem que manter os medicamentos, o monitoramento tem que ser feito dele, né? E ele simplesmente não teve ninguém, ele ligou, estava precisando dos remédios, né, para ficar esse tempo isolado, e aí mandaram ele sair do isolamento para ir até uma AME. Como assim? Como assim? Não pode, né? Não tem como. Se ele está contaminado em isolamento, ele não pode sair, porque senão ele vai contaminar outras pessoas. É uma denúncia grave, eu espero que a Secretaria tenha tomado conhecimento. Eu já vou entrar em contato com a assessoria de comunicação também. Vou passar o link também do vídeo, da live, dessa entrevista, dessa conversa dele com o vereador Gabriel. Eles conhecem, devem conhecer o paciente, né? Porque eles monitoram, devem conhecer o paciente. Então, saber o porquê ocorreu esse tipo de situação e se isso tem ocorrido, porque isso não é muito grave. Essa denúncia do William Júnior, né? Testado positivo e tendo que sair de casa, a orientação, a mandado do pessoal da saúde para ir até uma unidade básica de saúde, a AME lá do Pedra Linda. Não tem como, não pode. Então a gente espera uma resposta o quanto antes, né, dessa situação desse paciente, e para saber como é que está esse acompanhamento, porque essa denúncia dele eu fiquei bastante preocupada particularmente por conta disso. E aí eu trouxe essa função, já está lá no site, vocês quiserem ler a postagem, a matéria completa está no tribuna.com.br, tribuna com 2 N's, entendeu? E eu já compartilhei também no Instagram, aqui no nosso portal Tribuna, está lá tanto nos stories como no feed. E acessem o tribuna.com.br que vocês vão ver a matéria completa lá sobre essas 2 denúncias. E eu estou aguardando o nosso líder do governo e vou manter contato com a Secretaria de Saúde, assessoria de comunicação, sobre essa questão dessa denúncia desse paciente, né? Também hoje está sendo homologada a
candidatura de reeleição do nosso prefeito Paulo Bonfim, de Juazeiro, pelo Partido dos Trabalhadores, numa live, né, agora pela manhã, está ocorrendo já, que vai ter a participação das lideranças principais do partido no estado da Bahia, né, e no país, como o governador Rui Costa, o senador Jacques Wagner, o ex-ministro da Educação, que foi candidato a presidente, Fernando Haddad, e os nossos ex-presidentes Dilma e Lula, que vão referendar essa caminhada de Paulo Bonfim rumo à busca da reeleição na cidade baiana que está em lockdown, em toque de recolher, por conta do avanço de casos que tem preocupado muito. E em avanço de casos, eu falei também, essa questão do William Júnior é séria, porque Petrolina ultrapassou essa semana mais de 1.000 casos da doença, apesar de ter tido curas, mas também tem aumentado o número de óbitos, né? Já são, acho que 25 ou 26 óbitos, e a gente espera que a nossa cidade não tenha que retroceder. Os comerciantes, inclusive, os lojistas, o pessoal que está à frente da atividade comercial aqui na cidade, já está se mobilizando para conscientizar a população, porque a população está indo para a rua de forma totalmente como se tivesse tudo normal, sem estar, né? Sem usar máscara, sem fazer a questão do evitar a aglomeração, sem fazer o distanciamento, né? Sem continuar em casa, que tem que ficar em casa se não tem que trabalhar, se não tem que fazer nada. Se tiver que fazer, vai e volta e vai de máscara. É lei, viu? É lei aqui no estado, é obrigatório o uso da máscara. E simplesmente as pessoas estão relaxando. Então, os comerciantes sabem que se relaxar, eles vão ser prejudicados, né? Os lojistas, porque vai ter que fechar para poder o povo ficar em casa. Então, eles estão se mobilizando, vão lançar uma campanha essa semana. Eu acredito que o slogan da campanha é vai passar, mas se você não colaborar, vai demorar mais. Alguma coisa assim, a frase que eles vão colocar no ar, no rádio, na TV, em outdoor, nos veículos, na mídia, nos veículos, nos blogs, para que as pessoas se conscientizem que a quarentena, o isolamento continua, o vírus continua avançando. E as pessoas não têm que estar batendo perna, não. Vai no shopping, faz o que tem que fazer e volta para casa. Porque o vírus não passou, muito pelo contrário. O pico dele está lá em cima ainda, não desceu não, viu? E cada vez se interiorizando mais, né? Atingindo mais os municípios do interior. Aqui em Pernambuco, apenas um município não tem casos de Covid, de coronavírus, que é Manari, no Sertão. Inclusive é um dos municípios com um dos menores índices de desenvolvimento humano no país. Mas mesmo assim, lá está se controlando, se evitando. E até hoje não existia, até o momento, casos de coronavírus em Manari, aqui no Sertão. Mas todas as cidades, Agreste, Sertão, Zona da Mata, Litoral. O litoral agora está dando uma caída, inclusive leitos de UTI vêm sendo desmontados, né, de hospitais de campanha no Recife, porque a situação lá está mais controlada. Mas a gente tem que continuar esse controle no estado todo, para que a nossa vida volte a ser tocada, com todos os cuidados agora de saúde, de higiene, lavar as mãos, passar o álcool em gel, tá sempre lavando as mãos com água e sabão. Você tem que usar o sabão. E os setores comerciais, os setores de serviço, os órgãos públicos têm que disponibilizar isso, pia, sabão, água, para que as pessoas possam se higienizar, viu? Também a gente deixa esse alerta, viu? Que tem estabelecimento comercial que não estão disponibilizando a coisa da forma que tem que ser feita, não. Tem que ter o local de lavar mão, tem que ter o álcool em gel à vista da população, à disposição, para que a população possa passar. Ontem mesmo eu passei álcool várias vezes. Onde eu fui orientada a passar o álcool. Foi disponibilizado o álcool para higienizar minhas mãos. De vez em quando eu pego mototáxi, os mototaxistas bacana, ó,
dou o maior conceito bom a eles. Eles voltaram e estão seguindo à risca as recomendações. Então, deixa aqui meu curtir para os mototaxistas que têm feito o dever de casa, higienizando os capacetes. Interessante é que cada um tenha seu próprio capacete, é isso que é interessante. Mas se não tiver, eles estão fazendo a parte deles, viu, gente? Estão higienizando os capacetes, estão lavando as mãos, estão oferecendo álcool para os passageiros, né? Quem precisa pegar. Pronto, eu dou aqui, ó. Muito bom. Foram testados esses dias e graças a Deus todo mundo livre, ninguém foi positivado, né? Uma ação da prefeitura que testou todos os mototaxistas, vem testando várias categorias que estão nessa linha de frente, que precisam trabalhar e que estão em contato. Inclusive, eu acho que vai agendar esses dias, nós, jornalistas, vamos também ser testados todos. Em Juazeiro já foram testados os profissionais de imprensa. Alguns colegas testaram positivo, mas já estão ficando bom, já estão saindo dessa fase ruim, dessa doença. E a gente dá o maior... reconhece esse cuidado que os mototaxistas estão tendo nesse retorno deles, eles que ficaram fechados, né, impedidos de trabalhar, né, tiveram muita dificuldade, porque muitos vivem só do serviço, né, de transporte de passageiro na moto, e assumiram um compromisso e estão seguindo a risca. E é um exemplo para que comerciantes que ainda não se atentaram para isso, se atentem, viu? Que senão quem vai perder é o comércio, e a gente não quer que ninguém perca, a gente quer que as pessoas ganhem, mas com cuidado, com higiene, com obediência às recomendações dos órgãos de saúde, a OMS, o Ministério da Saúde, uma parte, né, porque a gente tem um ministério aí sem ministro, que o ministro que está interino, que segue o que o presidente, que não reconhece, inclusive o presidente, por falar em presidente, ele sancionou a lei de obrigatoriedade de máscara, liberando o uso de máscara em templos religiosos, em locais onde se aglomera mais gente. Quer dizer, totalmente indo de encontro à ciência, aos médicos, que recomendam o uso de máscara, porque é de 15% a 25% que se evita a contaminação você usando máscara. E o presidente simplesmente diz que está liberando, mas só que a autonomia nos municípios e nos estados, quem diz é o governador e o prefeito. Se o prefeito quiser liberar, que as pessoas não usem máscara, e se o governador, aqui não, aqui não tem nada liberado não. O uso da máscara é obrigatório em todo lugar aqui. Mais uma do presidente, né? Que a gente está nesse desgaste todo, com essa falta de controle em alguns lugares do vírus, por conta desse comportamento desse presidente que não assumiu a doença como ela deve ser assumida, né? Para poder combater. E é isso. Vou encerrando aqui, agradecendo novamente e dizendo a vocês que a nossa série aqui nos stories do Tribuna, do @Portal Tribuna, vai ter continuidade a série de entrevistas com os pré-candidatos a vereadores. Muito feliz pela audiência da primeira semana, das primeiras entrevistas de Francisco, de Maria Helena e de Nilda. Falar em mototáxi, que eu estava falando agora nos mototáxis. Nilda, que é uma pioneira, uma das primeiras mulheres, se não acho que é a primeira mulher, foi a primeira mulher a se inserir como profissional desse segmento, né, dos mototaxistas, e é uma pessoa que batalha para que mais mulheres possam ter direito a seu espaço. Existe a lei de regulamentação em que 10% dos pontos de mototáxi tem que ficar com mulheres. Então, ela está nessa luta, é uma luta de muito tempo, e essa bandeira ela está trazendo como pré-candidata pelo Republicanos, né, foi incentivada pelo vereador Alvo Orlando de Cruz a se filiar ao Republicanos e aí encampar essa luta junto às mototaxistas, Nilda Mototáxi, e também a luta por moradia, que é uma luta dela que ela já fazia com a amiga Cida, que foi um dos nomes da luta do sem teto, né? Josiel Santos, é isso? Eu fecho o olho porque eu sou cega mesmo, viu?
Eu tô devendo a compra do óculos. A consulta eu até já fiz. Aliás, até venci, eu tenho que fazer novamente. Já marquei, já agendei para fazer essa consulta. Conversei com meu amigo, o médico Dr. Júlio Lócio, que ele é ex-prefeito e é um dos médicos bem conceituados, e disse que podia ir lá para a gente dar uma olhada nessa minha visão. Então tá, gente. Então é agradecer e dizer que a série, eu convido vocês a prestigiar nossa série, né? Que integra o nosso projeto Eleições 2020 do Portal Tribuna. Eu sou editora do portal, né? Fui fundadora com um amigo que faleceu agora, fez uma semana ontem, lá no Recife, o nosso amigo Jomar Vieira, em que eu deixo minhas homenagens todas a ele, meu reconhecimento de luta. Ele era um batalhador como eu. Jomar Vieira, inclusive ele era um dos nossos colunistas, além de ser nosso fundador da marca Tribuna, né? A origem do Portal Tribuna veio do jornal Tribuna do Estado, que é a nossa marca de publicação impressa, que a gente continua com ele, só que ele é agora direcionado a projetos especiais de divulgação de marcas, de pessoas públicas, de artistas. Quer dizer, a gente conta uma história como documento, né? Que o impresso vira documento. Então, o jornal Tribuna do Estado, quando eu conheci o nosso fundador, editor, que faleceu na semana passada, a gente era semanal. Eu estava no Recife, mas ele sempre foi um jornal do Estado todo, por isso que ele era Tribuna do Estado. Ele tinha notícia do litoral ao sertão. Me procurou como experiente, que já era na parte impressa, por já ter passado pelos 3 jornais do Estado, e eu estava na Assembleia Legislativa, na época assessora do então deputado Odaci Amorim, e ele me conheceu e me convidou para ser editora, e de lá para cá foram 10, quase 11 anos de amizade. A gente teve que interromper uma parte por acho que uns 4 anos, esse projeto. Eu fiquei tocando sozinha praticamente por conta da saúde dele. Na época ele teve um problema, se não me engano era renal, teve que ficar internado, mas agora ele teve um probleminha no coração e foi internado, estava aguardando para fazer um cateterismo no Hospital Agamenon Magalhães, e após acho que umas 15 dias, né, de internamento, teve 2 paradas cardíacas. Na semana passada foi entubado, durante uma semana ficou sedado também, e faleceu, não resistiu, né? É um dos amigos guerreiros da nossa imprensa, da nossa comunicação aqui em Pernambuco, que é muito batalhador, como é que se diz? Tem muito empatia com as causas da população, e ele era um desses, um articulista de primeira, era análises muito bem conceituadas e com argumento extremamente correto. Então eu deixo aqui minhas homenagens todas para meu amigo Jomar Vieira, que fez 7 dias ontem, o falecimento dele. Hoje vai ter uma homenagem da família lá no Recife. Eu deixo aqui meu abraço à filha dele, que é jornalista, seguiu a carreira por conta do pai, a minha amiga Natasha Guarnieri. E a gente vai continuar o projeto, ela vai ter continuidade. Ele é nosso correspondente lá na região metropolitana do Portal Tribuna, e ela vai continuar comigo essa luta que ele veio até a mim, me conhecia, e a gente construiu esse projeto, e a filha vai continuar sendo parceira nisso também. Em homenagem ao pai, né? Ela é profissional da área também, é jornalista formada, e a gente vai dar continuidade aos projetos do Tribuna, da marca Tribuna, em homenagem ao nosso amigo Jomar Vieira, que está lá em cima ele era muito combativo, questionador,
Era muito parecido, gostava, por isso acho que a gente se conheceu e já gostou tanto um do outro, né? A amizade foi duradoura mesmo por conta dessa personalidade muito parecida, a personalidade dele com a minha, de estar questionando realmente as coisas que devem ser questionadas. Ele merece todas as homenagens de toda a nossa comunicação, e está agora lá nos guiando, lá junto com o nosso Deus, com toda a sua competência e todo o seu coração, que era um homem de um coração enorme também. É isso, um bom sábado, e a semana, 1 hora, né? Uma hora, 1h30 no máximo. A gente transmite, vai fazer a transmissão aqui no canal Tribuna no YouTube, a nossa coluna Bastidor, que é a minha coluna que eu analiso as notícias da semana, e destaco também, faço os destaques da semana, analiso o que foi notícia e faço os destaques da semana, né, comentando os principais fatos, né, o que merece a gente dar as cutucadas, a fazer os alertas, os elogios também. E fazendo um destaque desses nossos projetos das eleições. A gente tem o projeto das entrevistas com os pré-candidatos, mas a gente vai até as comunidades ouvir também o povo, que é o nosso projeto Fala Tribuna, a voz do povo é a voz de Deus. Então, é a oportunidade que o nosso canal Tribuna a gente vai produzir dia 10 de julho, o primeiro vídeo do projeto Fala Tribuna, a voz do povo é a voz de Deus, entra no ar, dia 10 de julho, a gente bota no ar. E a nossa primeira é justamente a Zona Norte, o nosso primeiro local de gravação, de busca da opinião das pessoas, da população, né? De ouvir o povo, de ouvir essas pessoas, de ouvir a comunidade, vai ser justamente na região norte que eu estava falando agora, que precisa muito se unir para que o saneamento seja a obra prioritária da comunidade, porque saneamento é saúde, não é quem quer saúde tem que estar em primeiro lugar. Saneamento é qualidade de vida, saneamento é infraestrutura e urbanização do seu lugar, né? E eu vou ouvir o povo, vou lá ouvir as pessoas, a gente vai gravar. Eu convidei o colega de profissão, o jornalista e videomaker, né, que faz os vídeos para redes sociais, Jean Brito, para estar comigo acompanhando nessa missão de ouvir o povo nos bairros em toda Petrolina, zona urbana, zona rural também. A gente vai até as comunidades, vamos até Isacolândia, que é outro lugar muito necessitado de um olhar dos gestores das gestões. Depois a gente parte para de Sequeiro também, vamos até Rajada, Pau Ferro, e aqui a gente vai começar nos bairros pela Zona Norte, e contando um pouquinho da história de cada lugar e do seu povo, né? E botar o povo para falar, que o povo é que vai dizer o que é que significa a comunidade dele para eles, o que precisa ser melhorado, o que foi que chegou que merece ser destacado e elogiado. E destacar também nesse nosso projeto, eles que vão dizer o que eles querem, sugerir, até para facilitar para quem é pré-candidato aí, né? A gente tem 5 pré-candidatos, até 5, 6 pré-candidatos a prefeito e vários a vereadores, para eles já saberem o que é que a demanda da população, qual é a demanda da população, para que até ajudem nesses projetos dele de majoritário, de executivo e de legislativo, né? Então vamos ouvir, a gente vai dar do jeito que eles fazem nas rádios, a gente vai fazer no nosso canal e vai ser tudo compartilhado no tribuna.com.br, no portal Tribuna, no site, né? E nas redes sociais. Daqui à tarde eu vou fazer um resumão das primeiras entrevistas do projeto
da live Tribuna Eleições. Então, eu vou fazer um resumo do que eu conversei com o Francisco Luiz, com a vereadora Maria Helena e com a Nilda Mototáxi, né? Nessa primeira semana, nessas primeiras entrevistas. E segunda-feira a gente tem Pedro Caldas, 18 horas. Pedro Caldas é do Republicanos também, se eu não me engano. E Ronaldo Silva, do Democrata, né? Às 19h30, o vereador, que é candidato à reeleição, e vai conversar. Inclusive, Ronaldo foi um dos que testaram positivo, né? Foi pego por esse vírus logo no comecinho da pandemia, cumpriu o isolamento, né? Seguiu todas as recomendações e se curou, graças a Deus. E que todos que estejam nesse momento internados, lutando contra essa guerra, nessa guerra, a gente só ora e reza para que todos consigam ter a cura como ele teve e outros que vêm sendo divulgados. E sempre enaltecer as curas, sempre. A gente tem que a gente não tem que deixar de registrar a seriedade do avanço da doença, mas sempre compartilhado com o número de curados, que também tem sido bem interessante, tem de se destacar. Um resultado da luta dos nossos profissionais de saúde, que são uns guerreiros, que são os heróis dessa luta, junto com toda a cadeia de acompanhamento, né, de pessoas que estão nessa batalha, e dos próprios pacientes que estão também junto, estão resistindo a esse inimigo. Então, nosso respeito, nosso agradecimento até a todos os profissionais de saúde do nosso município, do nosso estado. Inclusive, o estado de Pernambuco foi o pioneiro em testar os profissionais de saúde, justamente para que não houvesse uma contaminação entre eles. E foi o protocolo de atendimento aos profissionais de saúde foi pioneiro aqui em Pernambuco. Foi Pernambuco que primeiro fez as testagens nos profissionais de saúde que estavam acompanhando os pacientes. Uma grande iniciativa do governador Paulo Câmara e de toda a equipe da Secretaria e do Comitê de Crise, né, de Enfrentamento. E, por falar em comitê, o governador Paulo Câmara liberou, né, a atividade física externa, né, as aulas de atividade de esportes e tudo mais, não em academias. As academias ainda não tiveram essa liberação, mas em áreas, em parques e em áreas externas, ele liberou, né, decretou a liberação desses espaços para a prática de esportes, né? Claro que sempre as pessoas que forem, quando forem, e de máscara, e quando estiverem na sua prática esportiva, tá sempre com a questão, o cuidado da higienização das mãos e tudo mais. Pois é, então a gente entra no assunto, vai e volta nessa coronavírus, que a gente só torce, e agora está se estudando também, por falar nisso, o retorno presencial das aulas, né? Que o secretário de Educação, Fred Amâncio, anunciou o início das conversas dos protocolos que devem ser seguidos para que as aulas presenciais sejam retomadas de forma gradual, né? E com toda uma reorganização no horário de aulas e tudo. E sempre dar continuidade às aulas remotas. As aulas presenciais vão permanecer junto com as aulas remotas, as aulas online, né? Que desde o dia 4, na rede privada, 4 de maio, elas acontecem. E o governo do estado também permaneceu, mas as redes municipais não tem como, porque muita gente não tem acesso, né? A questão do acesso à internet, às ferramentas de tecnologia em nosso país, a gente sabe que é muito pequena ainda. A grande maioria do nosso povo não tem condição de disponibilizar. E eles estão estudando uma forma de realmente tornar isso uma estratégia paralela ao ensino presencial, entendeu? E para que os estudantes não tenham o seu ano letivo prejudicado.
Ó, eu vou encerrar porque o Facebook já tá dizendo que eu tenho 30 segundos só. Beijo grande e sigam a gente, Portal Tribuna, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Sinara Marques, com C, e canal Tribuna no YouTube. Beijo, gente, até a próxima, até 1 hora, viu, no YouTube.